Olá, bem-vindos ao canal Física Zeitgeist. Eu sou o professor Herbert e agora nós vamos resolver a questão 3 da prova paulista de Física do terceiro ano do ensino médio, terceiro bimestre 2024. Então a gente está falando aí de óptica geométrica, de lentes esféricas, convergente, divergente. E aí essa é a primeira questão da prova que caiu o cálculo. Então, vamos lá. Um cientista está analisando uma medição usando uma lupa com lente convergente posicionada a 5 centímetros dela. Então, primeiro, tem um objeto e a lupa está a 5 centímetros do objeto. A gente pode ver aqui, por exemplo, no simulador aqui, né? Então tem uma lupa, vou colocar o objeto aqui a uma posição, aqui não vai ter 5 centímetros nesse simulador, mas só para a gente analisar aqui, né? Só para a gente fazer uma comparação. Sabendo que a medição tem 2 centímetros de altura, ou seja, o tamanho do objeto medido é de 2 centímetros. E a distância da imagem, então ela vai formar uma imagem. A distância da imagem é menos 15 centímetros, imagem virtual. Qual será a altura da imagem do medicamento? Então a gente sabe a distância, então tem um objeto a 2 centímetros da lente. Esse objeto, quer dizer, a 5 centímetros, né? O objeto imagem 5 centímetros. A altura do objeto é 2 centímetros. E a imagem está a 15 centímetros. Aí ele quer saber a altura da imagem. E ele deu a fórmula, né? I sobre O é igual a menos P' sobre P. O que isso quer dizer? A imagem, ou seja, a altura da imagem, que é o que a gente quer descobrir, dividido pela altura do objeto, que é 2 centímetros, é igual a menos a distância da imagem, né, que ele deu, que é menos 15 centímetros, dividido pela distância do objeto, que é 5 centímetros. Aí virou uma regra de 3, né? A gente tem aí 3 variáveis, 3 dados e falta só o i. Aí é só a gente fazer a continha e descobrir. Mas vamos interpretar um pouco isso daí. A gente pode olhar até aqui no simulador, né? Ó, na lente convergente, se você lembrasse, existem 5 tipos de imagens, né? Se ele está antes do foco, se ele está no foco, se ele está depois do foco, enfim. Aqui no caso, a imagem ela é maior que ele, está a 15 centímetros e é virtual. Então a única forma de formar uma imagem virtual é com o objeto ali bem próximo da lente, né? Entre a lente e o foco, ou seja, entre a lente e o foco mesmo, né? Aí forma uma imagem maior, tá? Então a gente já sabe que é maior, mas não precisaria saber disso na prova, lembrar disso na prova. A única coisa que a gente tinha que lembrar é isso. Lembrar não, tem a fórmula, era conseguir calcular. O que poderia confundir aí é o sinal, né? O sinal é negativo. Por que é menos 15 centímetros? Porque a imagem ela tá do lado de cá, né? Não tá do lado de lá. Geralmente a imagem ela se forma do outro lado da lente, né? Não é igual a um espelho. A lente, por exemplo, você usa um óculos, eu tô aqui, a lente está no meio e eu tô te vendo aí do outro lado da lente. No caso aqui não é isso que acontece, a imagem forma uma imagem virtual. Ela fica do lado do objeto, a imagem e o objeto ficam do mesmo lado, por isso esse negativo. Só que essa questão foi tão fácil que mesmo o negativo não atrapalhou. Por quê? Porque todas as respostas estavam positivas, ou seja, a altura é positiva. Ele poderia ter dado uma resposta com altura negativa, aí realmente iria complicar para lembrar tudo. Mas como está tudo aí positivo, não interessa muito. Se você fizesse a conta ali, ou positivo ou negativo, daria no mesmo, né? No caso, a conta certa, então ficaria aí, ó, menos da fórmula, menos do menos 15, né? Menos da distância, então ia ficar mais, então ia ficar i sobre 2 é igual a 15 dividido por 5, a mais 15 dividido por 5, que dá 3, né? Então vai ficar i sobre 2 é igual a 3. Aí você isola o i, o 2 está dividindo, você passa multiplicando, fica igual a
I é igual a 2 vezes 3, que é igual a 6 centímetros, que é a resposta E aí, né? Então ficou fácil, tá? Independente se você errasse o sinal, acertasse, iria dar 6. Então, ou daria menos 6, por exemplo, mas não tem a resposta menos 6, então não teria como você errar essa questão. Além disso, se você não gosta de equação e tudo mais, daria para fazer também pelo raciocínio lógico, ó. A imagem ela está a 5 centímetros. Quer dizer, o objeto está a 5 centímetros. A imagem está a 15, ou seja, está 3 vezes mais distante. E aí, então, é proporcional. A altura dela é 3 vezes maior, né? De 2 para 6 é 3 vezes maior. Então, também daria para ir por esse caminho.